Estudantes de universidades de Pernambuco desenvolveram uma ferramenta com uso de inteligência artificial para identificar doenças psiquiátricas. Uma delas é a esquizofrenia. Os testes acontecem em pacientes do Hospital das Clínicas, no Recife. Reduzir o tempo do diagnóstico para doenças psiquiátricas como esquizofrenia é interesse de médicos e pacientes. E uma solução para esse problema vem sendo desenvolvida em Pernambuco. O Zofia é um software desenvolvido por estudantes de graduação, mestrado e doutorado dos cursos de Medicina e Matemática das Universidades Federal e Federal Rural de Pernambuco. Só em Recife nós temos 15 mil pacientes com esquizofrenia, então não há psiquiatras, psicólogos, profissionais suficientes para o cuidado dessas pessoas e principalmente para a triagem. Então, ampliando essa triagem através de um aplicativo, de um software, em computadores, em smartphones, você pode, como profissional, como coordenador de instituições de saúde, acelerar a identificação dessas pessoas, desses pacientes. A esquizofrenia é uma doença que afeta a noção de realidade, levando a pessoa a ter delírios e alucinações. A partir da fala do paciente, o programa capta alguns sinais e comportamentos e, com uma base de dados, pode chegar ao diagnóstico. À medida que a nossa fala é registrada, ela é colocada em texto. E esse texto, então, é representado por uma imagem visual que a gente chama de grafo. E esse grafo tem a conexão, tal qual uma grande rede, cada palavra entre si. Então, a partir do grau de ordem ou desordenação dessas palavras, a gente consegue relacionar diretamente com a desordenação psiconeurológica. Os primeiros testes foram feitos usando a literatura médica. Nessa fase, o software já dava quase 100% de certeza no diagnóstico para a esquizofrenia. Agora, os pesquisadores estão na fase clínica. A meta é ouvir até 1000 pacientes e os dados coletados nas entrevistas vão alimentar a ferramenta. O que a geometria nos traz, são vários modelos, né? A gente está testando alguns deles, é tentar trocar o óculos, olhar esses dados de uma forma diferente, para buscar um padrão. Então, a gente acredita que no discurso esquizofrênico existe um padrão que é único e que a geometria é capaz de capturar. O Zofia ainda está em fase de testes, mas o objetivo dos pesquisadores é permitir que ele chegue aos serviços básicos de saúde. A gente vê que realmente é um diagnóstico muito sofrido e que o paciente demora para perceber, para entender o que é que está acontecendo com ele. Ele realmente se vê muito perdido ali no diagnóstico. Então, com o diagnóstico mais precoce, a gente consegue ter um tratamento precoce e uma melhor perspectiva de cura, uma melhor integração daquele paciente na sociedade. E para que o projeto avance e possa ajudar os pacientes, ele vai ter o apoio de uma das universidades mais importantes do mundo. A gente participou do Hackathon de Harvard. A primeira fase dele foi organizada em São Paulo e mais 8 países, tirando o Brasil. Então, essa primeira fase a gente ganhou e foi para a competição global, onde todos os países se enfrentaram. Nessa competição global, a gente também foi escolhido vencedor do eixo saúde mental. E com isso, a gente vai participar de uma incubação de 1 mês por Harvard. E eles vão ajudar a gente a botar realmente em prática a nossa startup para disponibilizar não só para o sistema público de saúde, o SUS, mas também para os hospitais privados e o mercado privado.